que por ele e pelos jogadores o Carpini continua. Só que tem o outro lado da moeda. Tem Libertadores dia 2, 3 ou 4, Libertadores dia 10, 11 ou 12, a gente não sabe os adversários nem onde vai jogar, e início do Brasileiro. Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui na repercussão das notícias do São Paulo, as notícias dessa segunda-feira. São Paulo está eliminado do Campeonato Paulista, o Carpini pressionado ali no cargo de treinador, né? Tá pressionado. Vamos ver aqui o Eduardo Afonso trazendo as últimas notícias desse São Paulo, o futuro também, né, do Thiago Carpini, as informações do Tricolor. Aproveitar aqui e deixar os créditos do vídeo à ESPN. Vou estar deixando o link aqui na descrição como créditos ao vídeo. Torcedor do São Paulo já chega deixando aquele like. Se não é inscrito, se inscreva, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Classificado para a semifinal do Paulista. E claro que a repercussão é enorme no interior de São Paulo, mas também na capital, principalmente relacionado ao futuro do time do Morumbis, porque vem aí uma temporada importante pela frente, claro, com Comebol Libertadores, com Brasileiro, Copa do Brasil, e o Eduardo Afonso já traz pra gente toda a repercussão dessa eliminação no Paulistão. Que segunda-feira pro São Paulinos, hein, Edu? Tudo bem, Bruno? Que segunda-feira. Um abraço, um beijo para Mari, um abraço aos nossos comentaristas e ao Fã de Esporte. Já estou aqui na porta do CT, folga para o elenco de São Paulo, não foi determinada até quando. Muitos jogadores viajaram, né? Seleções jogando amistosos nessa data pipa, alguns machucados, como o Ferreirinha, que saiu ontem machucado, o Wellington Rato, que não jogou. Mas o grande ponto de interrogação é: quando o São Paulo se reapresentar, seja quarta, quinta, sexta-feira, afinal de contas agora jogos só a partir do dia 2, 3 ou 4. Vai depender hoje do sorteio da Comebol Libertadores e das datas. A primeira rodada pro São Paulo, 2, 3 ou 4 de maio. Então são 15, 16 ou 17 dias até o próximo jogo oficial. Na reapresentação, para preparação para esse jogo, já sabendo o adversário, já sabendo o grupo da Comebol, o Carpini estará nessa reapresentação? Por ontem, sim. Por quê? Rui Costa, uma das 4 vozes fortes do futebol, estava respaldando o técnico na entrevista coletiva. Lucas Moura deu total respaldo, chegou a dizer: eu não entendo no Brasil um técnico ser julgado por 14 jogos à frente de uma equipe. Vem de uma outra cultura, né? 10 anos na Inglaterra, onde o sistema é completamente diferente. E o próprio Rafael, na saída de campo, também falou à emissora que transmite o campeonato que por ele e pelos jogadores o Carpini continua. Só que tem o outro lado da moeda, tem a pressão de conselho, tem a pressão de torcida e rede social. O Baby, presidente da Independente, se manifestou também apoiando a permanência, mas dizendo que quer o Wellington fora do São Paulo, quer o afastamento do Wellington. Acontece que o São Paulo não tem lateral esquerdo. Se afastar o Wellington, não tem quem colocar na posição para Libertadores. A sequência é bem complicada. Libertadores dia 2, 3 ou 4, Libertadores dia 10, 11 ou 12, a gente não sabe os adversários nem onde vai jogar, e início do Brasileiro com Fortaleza no Morumbis e Flamengo no Rio de Janeiro, são os próximos 4 jogos do São Paulo. Lembrando que no ano passado, nesta mesma fase, o Rogério Ceni foi eliminado pelo Água Santa do Carpini, teve todo um período para recuperar o elenco, estava pressionado, e olha que é o Rogério Ceni, só segurou 4 jogos. Venceu o Tigre pela Sul-Americana 2-0, empatou na Copa do Brasil com o Ituano 0-0, perdeu do Botafogo na estreia do Brasileiro 2-1 e ali já foi determinada a sua saída, e aí só cumpriu tabela contra o Puerto Cabello, vencendo por 2-0 no Morumbi e foi demitido. O Rogério não suportou o peso da desclassificação no Paulista. O Carpini vai suportar, companheiros? Pois bem, Edu, essa é uma dúvida que eu vou jogar para os nossos comentaristas logo mais, porque, obviamente, tudo isso passa por um início que foi fulminante ali do Carpini, com resultados importantes, e agora essa sequência que a gente começa a levantar exatamente o questionamento negativo. O Novo Horizontino contra Grandes no Paulistão desta temporada tem um aproveitamento de invencibilidade, né? Sem perder, então, 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates, com 66,7% de aproveitamento, 7 gols marcados, 4 gols sofridos. E aí isso leva a gente para a conversa, Donk, que assim, quando a gente olha os números do Novo Horizontino e a gente pega a última pergunta do Edu sobre a pressão no Carpini, não é que foi uma zebra no sentido de um time qualquer que chegou e conseguiu a classificação, mas é todo o contexto que leva à eliminação do São Paulo, descontentamento com o que vê exatamente em campo de atuação, certo? Concordo, porque a gente vê uma involução em relação ao que foi a temporada de São Paulo, né? O começo promissor, com um título, ainda que, assim, título de um jogo. Então, acho que para fazer uma avaliação, projetar trabalho, é muito precoce.
mas assim, o começo era muito mais promissor. Aquela semana também de vitória inédita no clássico contra o Corinthians em Itaquera. Mas assim, você vê coletivamente, para mim não é nem a questão da eliminação em si. Como você falou, do outro lado é um time que bateu na porta de ter subido para a Série A do Campeonato Brasileiro, que jogou muito bem. Lembrando que o outro empate que teve foi contra o Palmeiras, que perfeitamente poderia ter vencido aquele jogo no Novo Horizontino. Então, assim, acho que não tira o mérito do adversário, mas é muito mais de como o São Paulo não tem conseguido ser consistente nas últimas rodadas. Seja pela formação tática, né, que os torcedores têm criticado muito com esse estilo mais ofensivo. Não podemos esquecer também de desfalques, que são importantes. Um cara como o Nestor dá um extremo equilíbrio para a equipe do São Paulo. Um ponta mais agudo como o Wellington Rato também, acho que aumenta as possibilidades de jogo da equipe do São Paulo. Não é desculpa, acho que tem críticas ao Carpini, mas para mim é muito mais a falta de consistência no jogo do São Paulo que pega nesse momento. Muito mais do que a eliminação para o Novo Horizontino ontem. A zebra é para quem não viu o campeonato, é para quem está olhando a cor da camisa e o histórico dos clubes. Porque para quem assistiu o campeonato, até o Lucas fazer um gol de pênalti nos acréscimos do jogo em Itu, era o Novo Horizontino em primeiro lugar do grupo. E o São Paulo eliminado. É isso. Aí, então, assim, pelo que a gente viu, pelo que as equipes fizeram nos 12 primeiros jogos, a gente imaginava que seria esse equilíbrio. É claro que o São Paulino não vai aceitar facilmente essa eliminação, né, Marcos? É que o futebol, ele é completamente, não deveria ser, mas ele é completamente carregado de emoção no andar de cima, que deveria ser um andar do ar-condicionado, mais frio, e que você não precisa tomar as decisões baseadas na paixão. Era fora do comum o Carpini chegar e fazer o time render assustadoramente, mas ele chega com um bom impacto inicial, legal, convencendo o grupo das coisas, mas era fora do comum. E agora o risco é das coisas estarem, de novo, fora do comum, de uma análise mais fria. A gente conversava na redação sobre isso. Várias vezes na temporada passada, o São Paulo tinha um objetivo. E aí eu preciso voltar até no Rogério, apesar de saber que foi o Dorival, foi o campeão. Preciso voltar até no Rogério. O Rogério tratava as coisas com muita sinceridade. Assim, o nosso objetivo é ir para a Libertadores. O nosso objetivo é tal e tal. O que custa isso? Pode custar uma eliminação ali no Campeonato Estadual, na época da Sul-Americana. Acabou que o São Paulo foi para a final da Sul-Americana e ficou tudo. Só que ele chamava a atenção para isso. O objetivo era a Libertadores. Acabou que não rolou. Depois, na outra temporada, as coisas ficaram de uma forma que o Dorival classificou o São Paulo assim, opa, esse time está com a cara de campeão de Copa do Brasil. Então, prioriza aquela competição. Mesmo porque o Campeonato Brasileiro foi ficando mais distante, mais distante. O São Paulo teve alguns jogos no Campeonato Brasileiro que permitiram que a gente cresça que até a Copa do Brasil não estava tão acessível assim. A gente falava de perigo de rebaixamento, se largar muito o campeonato. Em algum momento. Era um monstro mais distante, mas era para onde olhava, Mas né? que dava para entrar numa frase final, assim, e tal. Então, esse é o mesmo São Paulo, gente. Sim. Esse é o mesmo São Paulo que ainda não está equilibrado com as duas pernas no chão. E que parece... Não, bateu, ganhou, quebrou o tabu, foi campeão em cima do Palmeiras. Mas é a hora da direção... Do torcedor não, gente. O torcedor faz o que está liberado. Mas é a hora da direção buscar as avaliações no papel ali, no dia a dia. O São Paulo ainda não virou a página para se tornar... Não, esse ano vamos ganhar tudo. Não. São Paulo ainda precisa mostrar um equilíbrio maior nos jogos fora de casa, precisa ser melhor com a bola por mais tempo, precisa criar mais situações claras de gol. São Paulo, em algum momento, é um time com a bola muito acelerado e que ninguém chega com total equilíbrio para finalizar. Isso aconteceu com o Dorival. Sim. Está me parecendo mais parecido com... Parecido? A fase do Rogério. Não é que a Copa do Brasil tenha sido ilusória, foi real, né? Exato. Inclusive numa final contra o Flamengo. Olha como passou pelo Palmeiras, pelo Corinthians e como venceu o Flamengo na decisão. Então tudo aquilo de fato existiu. Mas é a Foi característica real. da competição. Isso. Mas não é o suficiente para o São Paulo ser um soberano. Que muitas vezes o torcedor talvez tenha imaginado que sim, mas que ainda não é. Foi um time que não ganhou um jogo no Campeonato Brasileiro fora de casa. Então. Foi ganhar do Bahia faltando 2, 3 rodadas. Mas eu vi essa preciso ter discussão. calma. Eu vi essa discussão entre torcedores do São Paulo, assim. Isso, uma conversa, tá? Nem em termos de crítica ou nesse sentido. De entender obviamente, um título nunca atrapalha nada, né? Não. Mas o quanto a visão do quanto o time jogava a longo prazo fica afetada nessa análise. O São Paulo era muito melhor com o Dorival? Não sei.
mas ele foi campeão com o Dorival. Então, ele dá uma margem de que é possível fazer algo com esse elenco. Aí, em contraponto, outro torcedor falava assim, cara, não é que ele era melhor com o Dorival, mas nessa temporada tem mais reforços e mais peças para mexer. Sim. Tem um elenco melhor, então a expectativa fica maior em cima do São Paulo. Edu, eu não sei se eu estou ponderando aqui as coisas do jeito certo, mas eu vi esses dois debates. Será que jogava mais, mas com os reforços não deveria ser melhor nessa temporada? É isso mesmo, Mari. É time muito mais reforçado do que o Rogério tinha e até que o Dorival tinha em determinados momentos, com menos gente no departamento médico, embora o Marra tenha citado que os caras que estão no departamento médico fazem falta, né? O Wellington Rato é peça fundamental. Ontem o Ferreirinha saiu, ele tem sido um destaque do São Paulo nos últimos jogos, em meio a essa irregularidade, ele tem sido um dos mais regulares. A gente pode citar também o Luiz Gustavo, com toda a sua experiência, teve que sair da lista do campeonato, né? E é um jogador que poderia ter ajudado num jogo decisivo como esse. Tem vários pontos a serem acrescentados. O problema é comparação de campanha. Se o Carpini viesse logo depois do Rogério Ceni, a pressão seria menor. O Rogério foi a 2 finais e não ganhou nada. O Carpini vem depois do título que o São Paulo mais queria na sua história, o que faltava na sua galeria. E com um time ajeitadinho pelo Dorival. E aí ele aproveitou um restinho do Dorival para começar bem, quando começou a mexer, quando começou a impor as suas ideias, no pouco tempo que ele teve, é verdade, quase não teve tempo para treinar, uma semana apenas cheia nesse campeonato, o time acabou sucumbindo. E algumas decisões, né? A do Rames, principalmente, é sempre muito contestada, porque a diretoria estava fechada com ele para que o Rames fosse embora. Aí, de repente, há uma reviravolta, o torcedor assume o lado do Rames, e aí ontem, por exemplo, para exemplificar, o Rames foi pedido 4 vezes durante o segundo tempo, a mais forte aos 21 minutos. Aos 31, o Carpini foi chamado de burro pela primeira vez. 1 minuto depois, ele chama o Rames e o Igor Vinícius e morre com uma alteração. Morre com um jogador no banco de reservas, fez apenas 4 alterações. O Galopo é o melhor cobrador de pênaltis do São Paulo. Não entrou com um jogo que estava indo para as penalidades máximas. As substituições do Galopo, as mexidas é que são muito contestadas pela torcida e isso fez com que ele perdesse aí prestígio nessas últimas rodadas. Não, mas no caso do Rames, eu não sei se ele é problema ou ele é a solução. Porque ao mesmo tempo que o torcedor pedia mais minutos, o torcedor tá bravo porque ele não bateu o pênalti. E aí, como é que é o Rames nessa história? É complicado também você abraçar muito. Lógico que o torcedor tem muita esperança no que o Rames pode propor, pode proporcionar à equipe de São Paulo, mas ainda é um time muitas vezes desequilibrado sem a bola. Acho que tem que encontrar soluções dentro disso e considerando todos os episódios envolvendo o Rames, acho que nessa eu tô muito mais com o Carpini. Acho que ele não dá para você achar que o Rames vai virar a solução da noite pro dia, inseri-lo com muito maior antecedência, virar titular do time. E ainda mais pela questão extracampo. Foi ele que se afastou, que quis ir embora. Então, assim, o Rames muito mais... O São Paulo que deu uma segunda chance pro Rames do que o contrário. Só que do pênalti é outra história. Aí do pênalti, essa eu não consigo entender ele não ter batido. Para mim, não tem uma justificativa. Porque a bronca é muito que, assim, quando o Rames ele entra, ele gera jogo. Então, como equilibrar um jogador que gera oportunidades e tem a qualidade óbvia, técnica ali com a bola, é possível fazer um São Paulo mais equilibrado para tê-lo por mais tempo, porque ele gera algo importante para a equipe? E aí, o que a gente depois pode entrar na questão da penalidade. Mas sobre ele em campo, Marcos. Eu acho que é possível. Não vou fugir dessa. Eu acho que ele é um jogador de muito talento, tem muita qualidade quando tem a bola. Talvez ali na continha do Carpini esteja. Eu não estava contando com ele até mês passado, porque ele não fazia parte. Consequentemente, eu não consegui montar um esquema que não sobrecarregasse o Rames ou não sobrecarregasse o time. Se ele permanecer para 38 rodadas do Campeonato Brasileiro e com tempo para treinar, se você me perguntar, eu falo, Carpini, se vira, mas esse é um cara que merece um lugar no seu time. Ele não é um Ronaldinho Gaúcho, ele não é um... Mas ele é um jogador que, como você destacou, faz a bola chegar. E aí, para mim, é isso. Só que eu não consigo ser frio o suficiente para pensar... o Carpini tinha que ter se virado ali antes. Não, ele estava apagando todo o incêndio. O time tinha parado de render bem, o time estava tomando uns gols bobos, o time se classifica num lance aos 50 minutos contra o Ituano. Então, não dava para ele parar, treinar tudo e falar, gente, vem cá,
4 volantes para proteger o Rames. Não deu para ele fazer isso. Ele tinha que pagar as contas do dia a dia. Para o Campeonato Brasileiro, sinceramente, acho que ele precisa contar com o Rames. A gente vai falar mais sobre isso na sequência, Edu, e você traz também novas informações sobre esses bastidores e que envolvem a permanência. Tá aí, galera, informações do São Paulo, que está eliminado do Campeonato Paulista. A torcida na bronca, principalmente com o Thiago Carpini. Eu acredito que ele não é o culpado de tudo, né? Ele não vai carregar essa culpa aí sozinho. Os jogadores também têm culpa, mas o Carpini mandou mal ontem. O Galo, que é o melhor cobrador de pênalti do São Paulo, né, que tem um bom aproveitamento, não entrou. Poderia ter entrado ali principalmente para cobrar o pênalti. E ele não entrou, o torcedor ficou na bronca. A informação, né, do Eduardo Afonso é de que o próprio Lucas também falou, né, sobre o Carpini, que os jogadores querem que o Carpini continue. O Baby também, né, que falou que é para o Carpini dar sequência, mas a questão ali do Wellington, que ontem jogou muito mal também. Muito cobrado o Wellington, né, no São Paulo, ele nunca teve ali uma certa credibilidade, né, com o torcedor. Mas ontem o São Paulo foi mal, poderia ter passado, né, sem sustos, e acabou sendo eliminado em pleno Morumbi, casa cheia. E agora é se preparar para a estreia na Libertadores. Foi destacado aí pelo Eduardo Afonso. O primeiro jogo do São Paulo aí após a eliminação vai ser a Libertadores. Hoje vai sair o sorteio. Os torcedores ali preocupados também, né, com esse trabalho do Carpini, porque para começar aí a Libertadores jogando esse futebol que o São Paulo está jogando, é preocupante, né, para a sequência dos próximos jogos. Tá certo que o Carpini está sofrendo aí com essa questão de desfalques, o Wellington Rato mesmo, um dos melhores jogadores, o Caleri também ontem não jogou, o Ferreirinha, que está sendo um dos destaques, saiu ali após o gol, ele se machucou, mas o time vacilou, né? Não poderia ter cometido esse vacilo ontem e sido eliminado do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino classificou com todos os méritos. Isso agora é aguardar, né? O futuro do Carpini está em xeque, a gente não sabe, né, se ele vai continuar. Hoje o elenco está de folga, mas vamos aguardar. Agora vai ter esse período aí sem jogos, até mais ou menos ali o começo de abril, onde o São Paulo vai estrear na Libertadores. E hoje à noite vai sair o sorteio, a gente vai ficar sabendo aí os adversários do São Paulo na Libertadores. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários, torcedor tricolor. Você acha que o São Paulo deveria manter o Carpini como treinador ou deveria buscar já um treinador mais experiente, já aproveitar esse período aí sem jogos, né, para trazer um novo treinador, já trabalhar ali o time para a estreia na Libertadores? Comenta aqui abaixo, se não é inscrito, se inscreva. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.